Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, apresentando a nossa família ao Senhor. Nós estamos no 7º dia da nossa campanha, Família Ungida, Família Protegida. Levante um altar na sua casa, junto com a sua família. Amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui mais um dia, apresentando nossa família, apresentando a nossa casa diante do Senhor. Senhor, nós temos já usufruído dessa proteção, dessa graça, dessa bênção maravilhosa, de sentir que o Senhor nos acolhe, que o Senhor nos guarda. Pai, que nós somos uma casa nas suas mãos, onde o Senhor segura, onde o Senhor ampara, onde o Senhor protege, onde o Senhor supre e nutre a nossa família, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo seu cuidado. Obrigada porque o Senhor tem mostrado a sua fidelidade nos mínimos detalhes. Nós temos sentido o seu cuidado, Senhor, no nosso andar, no nosso assentar, no nosso levantar todos os dias. Graças a Deus, graças ao Senhor pela nossa saúde, Pai. É o nosso bem mais valioso aqui na terra, é a nossa saúde. Nós te agradecemos por ela. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pela paz do Senhor. Nós temos falado sobre a paz. Ontem nós falamos sobre a paz. É a paz do Senhor que excede todo entendimento. Pai, é o bem mais valioso também, é um dos bens mais valiosos, porque onde nós temos a saúde, nós temos a paz, né? Saúde e paz. Tem um ditado, não é da Bíblia, mas é um ditado que às vezes muitas pessoas falam, quando vai desejar os parabéns, né? Fala saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Sim, Senhor, nós precisamos que o Senhor nos dê saúde, paz e nos dê a força, a motivação para nós corrermos atrás dos nossos objetivos. Ei, mulher, levanta-te, né? Que o Senhor possa estar hoje acendendo a sua lamparina para que você venha se levantar, para que você venha se posicionar. A mulher sábia edifica a sua casa e nós somos a luz que ilumina a nossa casa. Então, se coloque de pé, para que você venha trazer luz para sua casa. Uma casa onde não tem a mulher é uma casa triste, mas onde tem a mulher é uma casa alegre, porque a mulher traz alegria para casa. E que Deus venha abençoar o varão, porque o varão é o sacerdote do lar. Que Deus abençoe esse guarda, esse homem que vigia ali, que está ali para proteger sua família. Mas a palavra do Senhor diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então o Senhor, Ele tem que nos guardar. Não é Ele não é obrigado, mas nós precisamos, nós somos dependentes da proteção do Senhor. Então peça a Ele: Senhor, proteja a minha casa, Senhor, proteja a minha família, proteja o meu lar. Ó Senhor, nós estamos aqui apresentando nossa família diante do seu altar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos trazer a palavra do Senhor, que esse é o objetivo da nossa campanha. Capítulo de número 7, livro de Romanos. Na minha Bíblia tem por título: Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Amém? Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, mas que sejais do outro, naquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque
Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são da lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retido, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Que diremos, pois, é a lei do pecado? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto para o pecado. Estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que a batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Algumas passagens que são mais complexas que as outras. E aqui está falando, sobre a lei em nós. A lei opera em nós a morte, a luta da carne contra o espírito. Irmãos, a lei a gente cumpre muitas vezes por obrigação. Quando o Senhor fala da lei aqui, ele não está falando contra a lei, que a lei é mal, que a lei é pecado. Não é. Mas o Senhor quer que nós obedecemos ele, não só para cumprir uma lei, mas que seja por amor, que seja de boa vontade, que seja de entendimento que o que é a vontade de Deus é o melhor para nós. Sabe quando nós estamos em uma via e tem ali aqueles pardais que fala assim 80 km por hora, E aí a gente anda ali a 100, 120, 140, 160 por hora. Aí quando vai chegando perto do pardal, você reduz e passa por aquele pardal. Passou um pouquinho, você começa a acelerar de novo. Você só parou ali porque é lei. Você só parou ali naquele pardal porque tem aquele pardal. E se você não parar, você vai pagar uma multa. Isso que o Senhor está falando. A pessoa parou ali para não levar a multa, mas logo em seguinte, que não tinha mais o pardal, ela estava cometendo a infração. Isso acontece muito, irmãos.
E com a palavra de Deus aqui, com o ensinamento que o Senhor está trazendo a nós também é dessa forma. Às vezes nós só não pecamos porque é a lei, né? A lei dos 10 mandamentos. Não matarás, não cobiçarás, não matarás, não cobiçarás, né? Não adulterarás. Então, às vezes, a gente quer cumprir somente a lei, mas fora da lei ali, onde não está tendo a cobrança da lei, a gente está fazendo errado. E o Senhor quer que a gente guarde a palavra do Senhor, assim como o salmista Davi diz, eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou essa forma tem que ser consciente, tem que ser dentro de nós, eu não vou pecar porque eu conheço a palavra de Deus, não é pela lei, não é porque eu vou ser cobrado, não é pela consequência desse pecado, mas é porque eu entendo que aquilo que Deus tem para mim é muito maior e melhor. Porque se nós voltarmos lá no livro de Deuteronômio 28, nós vamos ver que a nossa bênção, que nós tanto almejamos, ela está condicionada à obediência, que se nós não obedecer, nós não seremos abençoados. Precisa nós entendermos que existe a lei da semeadura ainda hoje, porque se nós plantarmos tomate, nós vamos colher tomate. Não adianta a gente plantar tomate, querer colher arroz, feijão, outra coisa, não. Se você está plantando palavra de maldição, virá as colheitas. Então planta palavra de bênção, planta aquilo que for bom, porque você vai colher. E muito melhor. Talvez você falar porque você não sabe como que é aqui em casa. Como que eu vou plantar o amor? Como que eu vou plantar palavras de amor se eu só recebo palavras de ofensa? Começa a fazer. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente quer que as pessoas mudem. Por muitas vezes eu fiquei falando, Senhor, eu quero que essa pessoa mude. Senhor, essa pessoa precisa de mudar, essa pessoa precisa de mudar. E muitas vezes o Senhor está falando, ei, você precisa de mudar. Eu lembro de uma vez que eu estava numa igreja e eu falei para o pastor, nossa, meu esposo precisava demais estar aqui para ouvir essa palavra. Aí ele falou, não, você precisava estar aqui. Porque se o seu esposo precisasse de estar aqui para ouvir essa palavra, Deus tinha trazido ele. Mas como ele trouxe você, essa palavra é para você. E eu falei, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Deus permitiu foi você ouvir. E eu comecei a entender que antes da gente querer que as pessoas mudem, nós precisamos mudar primeiro. Porque se a pessoa vê que há uma mudança em nós, essa mudança ela vai refletir e essa pessoa irá mudar sem nós dizermos uma palavra. Aleluia, glória a Deus. É difícil às vezes da gente acreditar nisso, mas quando a gente coloca na prática, a gente vai vendo o resultado e vê que verdadeiramente é verdade. Então, não sei qual é a situação que você está enfrentando dentro do seu lar, dentro da sua casa, mas aquele filme Prova de Fogo, que é um filme para casais, para família, onde ali um bombeiro trata de incêndio, ele cuida de várias situações difíceis, ele entra no fogo para salvar vidas, mas o casamento dele, a família dele está sendo incendiada, está sendo ali, né, queimada, e ele resolve lutar pelo seu casamento. Então, ele começa a fazer ali vários atos que parece que não estão dando em nada, mas não é um ato de um dia, de 2 dias. Ele fez um propósito de 40 dias, mas ele não parou. Porque quando a esposa dele descobre o propósito, ele já está nos 42 dias. Ele continua com o propósito, mesmo sem ter o retorno da parte dela. E assim, Deus restaura aquele casamento. Deus muda a história daquela família. Porque ele decidiu ser melhor. Que nós possamos ser melhor a cada dia. Que nós possamos fazer o nosso melhor, confiando sempre em Deus. Faça o seu melhor hoje. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, graças te dou por essa palavra, que o Senhor continua falando, continua ministrando no nosso coração, Pai. Nos dê um dia de vitória, um dia abençoado. Abençoe cada lar, cada família aqui representada, Senhor. Que a sua presença, que a sua paz, que a sua alegria seja constante no nosso meio, Pai. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.